Vozes da Cor Podcast é uma iniciativa do Cred12, PNRQ com o apoio do Agis. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai explorar um assunto bem denso, bem atual. O uso de inteligência artificial, sabe? Especialmente lá no conflito Israel-Palestina, olhando mais para a faixa de Gaza. Temos uns materiais bem interessantes para basear nossa conversa. Um artigo do Le Monde Diplomatique Brasil e também uma entrevista que o sociólogo Sérgio Amadeu deu para o Brasil de Fato. A ideia aqui é entender o que essas fontes estão dizendo, sabe? Como elas descrevem o uso da IA nesse contexto e, claro, quais as implicações que elas apontam. Para a gente começar, as duas fontes meio que concordam num ponto. A tecnologia, especialmente a IA, está mudando o jeito que a guerra acontece hoje em dia. O artigo do Le Monde, por exemplo, ele puxa aquele conceito de necropolítica do Achille Mbembe. Lembra? Aquela ideia de que o poder moderno se define também pela capacidade de decidir quem vive e quem morre. E a análise que está ali no artigo sugere que essa lógica está sendo aplicada com muita força em Gaza, justamente com a ajuda de tecnologias que, automatizam a decisão de matar. Exato. E o ponto-chave aí, segundo essa análise, é que essa automação não é neutra, né? Ela acontece dentro de um contexto político muito específico. A necropolítica, como a fonte coloca, seria essa estrutura que meio que permite que algumas vidas sejam vistas como dispensáveis. E a tecnologia vira ferramenta para colocar isso em prática em larga escala. O artigo argumenta que a guerra em Gaza é um exemplo extremo disso. É isso. E para mostrar como isso funcionaria na prática, o Le Monde detalha uns sistemas de IA que teriam sido usados pelas Forças de Defesa de Israel. O primeiro, que eles citam, é o Lavender. Como ele funciona, segundo o texto? Basicamente, ele identificaria supostos militantes de forma automática. Para isso, ele cruza um monte de dados. Metadados de ligação, o que a pessoa faz online, redes sociais. Uma montanha de informação, né? E a escala disso é um negócio que chama atenção na descrição da fonte. Eles falam em cerca de 37 mil pessoas classificadas como alvos prioritários por esse sistema. E o que o artigo bate na tecla é a suposta falta de checagem humana mais séria nesse processo todo. A consequência disso, que eles apontam, seria uma chance maior de erro, né? E, por tabela, ataques que acabam atingindo civis, porque a decisão final estaria sendo, em boa parte, delegada para um algoritmo. E um algoritmo que trabalha com probabilidade, com correlação estatística e não com uma confirmação direta, sabe? Essa questão da verificação humana mínima ou quase ausente parece ser um ponto central na análise deles, né? Será que a velocidade e a escala que a IA permite não acabam passando por cima das proteções que deveriam existir? Precisamente. A análise do Le Monde questiona exatamente isso, a tal da precisão versus a velocidade. A fonte argumenta que essa automação na escolha de alvos humanos, baseada nessas pegadas digitais, nessas probabilidades, pode levar diretamente a mais vítimas civis. É como se a própria definição de alvo legítimo ficasse meio elástica quando tem essa tecnologia no meio, pelo menos na visão que o texto apresenta. Entendi. Bom, além do Lavender, o artigo fala de outro sistema, o Gospel. Esse já teria um foco um pouco diferente, né? Mas em infraestrutura. Isso. O Gospel é descrito lá na fonte como um motor de análise focado em identificar estruturas físicas, tipo locais de lançamento de foguetes, depósitos subterrâneos, centros de comando, essas coisas. Para isso, usaria dados geoespaciais, imagem de satélite, informações de inteligência. A ideia, segundo o texto, seria permitir ataques rápidos e em grande escala contra essa infraestrutura militar do inimigo. Só que aí tem a questão de Gaza ser um lugar superpovoado, né? O artigo aponta que muitos desses alvos que o Gospel identifica estariam bem no meio de áreas civis. Qual a consequência disso, segundo a análise deles? Bom, a consequência direta que o texto relata seria a destruição em larga escala. Bairros inteiros indo para o chão, resultando em centenas, talvez milhares de vítimas civis. E é aqui que a análise do Le Monde toca num ponto crucial do direito internacional humanitário: a proporcionalidade.
A tecnologia permite identificar e atacar muito rápido, com precisão, mas qual o custo humano disso, especialmente numa área urbana tão densa? A fonte questiona se essa eficiência tecnológica não estaria passando por cima do princípio de distinguir civis de combatentes, de tomar cuidado, sabe? Faz sentido. E tinha um terceiro sistema que eles mencionaram, o Where's Daddy. O nome já dá um calafrio, né? Sim, e a descrição do artigo é particularmente perturbadora. Segundo a fonte, o Where's Daddy seria um sistema para rastrear indivíduos específicos, homens considerados combatentes. Ele monitoraria os movimentos da pessoa para identificar o momento exato em que ela está em casa com a família. E esse momento seria considerado o mais oportuno para o ataque. Peraí. Como assim oportuno? A fonte está sugerindo que atacar o alvo, justamente quando ele está com a família, seria uma tática de propósito e não um acidente, um efeito colateral? Exatamente essa leitura que o artigo do Le Monde apresenta. A análise deles argumenta que essa abordagem aumenta intencionalmente o número de vítimas colaterais, mulheres, crianças, sugere que a eliminação de famílias inteiras não seria um dano colateral inevitável, mas talvez parte da estratégia mesmo, facilitada por essa capacidade de rastreamento e de escolher o timing que a IA daria. Isso deixaria ainda mais turva, segundo o texto, aquela linha já tênue entre combatentes e não combatentes. Nossa, isso leva a gente para uns conceitos mais gerais que o artigo usa para tentar explicar esse cenário. Eles falam em necro-racista Estado, um termo do Wallace dos Santos de Moraes. Como é que isso entra na história? A ideia central desse conceito, do jeito que a fonte aplica, é que o Estado pode usar racialização, tipo classificar grupos por raça ou etnia, como um jeito de administrar a morte, sabe? De decidir quais vidas valem menos. Nesse cenário, a IA não seria só uma ferramenta técnica, seria um dispositivo político. Ela automatizaria esse processo de escolher e eliminar e, ao mesmo tempo, poderia criar uma fachada de neutralidade, de objetividade tecnológica. Isso acabaria escondendo as decisões e os preconceitos humanos que estão por trás do sistema ou no jeito como ele é usado. Entendi a conexão que a fonte faz. E eles tentam reforçar isso com dados sobre quem são as vítimas, certo? Sim, o texto do Le Monde dá muita ênfase a um ponto que eles consideram chave. É a alegação de que a maioria das pessoas mortas nos ataques em Gaza seriam mulheres e crianças. Para a análise que está ali, essa desproporção enorme, quando você junta com o uso desses sistemas de IA que parecem facilitar ataques em áreas civis ou até contra famílias, isso não pode ser visto como acaso. O argumento da fonte é que isso indicaria uma política deliberada de eliminar populações que são consideradas descartáveis. É uma acusação muito, muito grave que o artigo constrói com base nesses padrões de ataque que ele descreve. Então a IA, para essa fonte, está longe de ser só um avanço técnico. Seria uma ferramenta que se encaixa numa lógica política maior. Exatamente. A análise coloca a IA como uma possível extensão do que ela descreve como lógicas coloniais de controle de populações. O argumento é que essa tal racionalidade algorítmica estaria sendo usada para justificar ou facilitar práticas que, de outro jeito, seriam vistas mais claramente como violações do direito internacional. Então, a crítica à tecnologia nesse cenário fica grudada na crítica à ocupação, às desigualdades históricas, à impunidade que a fonte diz que existe. A eficiência da IA, olhando por esse ângulo, poderia estar mascarando ou até piorando a violência estrutural. Agora, vamos puxar outra fonte que a gente tem, a entrevista com o Sérgio Amadeu, lá no Brasil de Fato. Ele adiciona uma camada importante nessa discussão toda, não é? Sim, o Amadeu traz um ângulo mais, digamos, geopolítico e também corporativo. Uma das falas centrais dele, que está na entrevista, é que Gaza estaria funcionando como o primeiro grande laboratório de uso de inteligência artificial numa guerra. Essa frase é forte. Ela coloca o conflito não só como uma tragédia local, mas como um possível campo de testes para o futuro da guerra tecnológica no mundo todo. Ele não foca só nos países, nos estados. Ele fala direto das gigantes de tecnologia, as Big Techs. Correto.
O Amadeu, na entrevista, ele destaca a participação de empresas como Amazon, Microsoft, Google, que, segundo ele, dariam a infraestrutura essencial, sistemas de vigilância, processamento de dados, serviços de nuvem para Israel. Ele até cita denúncias de um movimento chamado No Tech for Apartheid, falando de data centers e de como essas tecnologias poderiam ser usadas para criar modelos de comportamento e aplicar perfis para toda a população palestina. Isso joga um pouco o foco para a responsabilidade das empresas nesses cenários. Quer dizer, não seria só vender a ferramenta, mas uma participação mais ativa na engrenagem do conflito, segundo essa visão dele. É essa a argumentação do Amadeu. E ele vai além. Ele sugere que essas big techs não agem só como empresas privadas querendo lucro. Elas funcionariam como verdadeiros braços geopolíticos, principalmente dos Estados Unidos. Ele vê essas empresas como instrumentos-chave para manter o poder político e econômico americano no mundo. A capacidade que elas têm de coletar, processar e analisar dados numa escala global daria a elas um poder gigantesco. E ele até liga isso com as tentativas de regular aqui no Brasil, tipo PL 2630. Sim, ele menciona a resistência dessas empresas a regulações como o PL das fake news aqui no Brasil. Para o Amadeu, essa tentativa de regular as plataformas, de exigir mais transparência, mais responsabilidade, bate de frente com o poder geopolítico que elas representam. Ele lembra de ameaças feitas por figuras como Trump contra países que tentam impor limites a essas corporações. Isso conecta o uso militar da IA lá em Gaza com a briga maior pelo controle da informação, pela modulação da atenção, pela soberania digital no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A falta de transparência, a dificuldade de auditar os algoritmos, seja em Gaza ou aqui, é um ponto central na crítica que ele faz. Ok, ufa. Muita informação importante vindo dessas duas fontes. Vamos tentar amarrar as ideias principais aqui. A gente tem, de um lado, a análise do Le Monde, descrevendo sistemas específicos de IA, Lavender, Gospel, Where's Daddy, que teriam sido usados em Gaza, e ligando o uso deles a muitas vítimas civis, usando conceitos como necropolítica, necro, racista, Estado, quase como uma automação da gestão da morte, né? Do outro lado, o Sérgio Amadeu, lá no Brasil de Fato, reforça essa ideia de Gaza como laboratório de guerra algorítmica e aponta para o papel central das Big Techs, não só como fornecedoras, mas como atores geopolíticos mesmo, o que parece ser o ponto central que conecta essas duas análises. Olha, eu acho que o fio condutor mais forte é essa desconstrução da ideia de que a tecnologia é neutra. As duas fontes, cada uma do seu jeito, argumentam que a IA, nesse contexto de Gaza, é apresentada como muito mais do que só uma ferramenta eficiente. Ela é descrita como um instrumento que pode estar automatizando decisões de vida ou morte, talvez escondendo a responsabilidade humana e, quem sabe, até legitimando ações de violência em massa com essa cara de objetividade algorítmica. A questão não seria só a capacidade técnica da IA, mas as escolhas políticas, éticas, que guiam como ela é desenvolvida e usada. E as implicações disso vão bem além desse conflito específico, né? Com certeza, as análises sugerem que o que está sendo visto, ou talvez testado em Gaza, pode ser um novo modelo para a guerra e para o controle de populações no futuro. Uma gestão de conflitos, de territórios, cada vez mais feita por algoritmos. E aí a velocidade, a escala, a falta de transparência desses sistemas criam desafios éticos, legais, humanitários, gigantescos e inéditos. A combinação dessa capacidade de processamento da IA com a coleta massiva de dados que vem em parte das Big Techs cria um cenário que, segundo as fontes, reconfigura totalmente as relações de poder e as próprias formas de violência. Isso deixa a gente com um monte de perguntas em aberto. E talvez seja esse o ponto mesmo. Exato. Diante desse quadro que as fontes pintam de alvos escolhidos por automação, de supervisão humana duvidosa e de consequências terríveis para civis, uma pergunta fundamental que elas nos fazem refletir é: como é que a gente garante responsabilização por decisões que matam, quando essas decisões são mediadas ou até tomadas por algoritmos em guerra? Se a linha de comando tradicional, se a intenção humana fica escondida nessa complexidade tecnológica toda, quem responde pelas vidas perdidas? E, pensando mais para frente,
Que tipo de futuro de segurança, de conflito a gente está construindo se essa guerra algorítmica, como descrita, virar o padrão? São perguntas que ficam aí, né, bem abertas. Este foi mais um episódio do Vozes da Cor Podcast. Aqui, todas as cores têm voz. A gente se vê, pessoal.